16 horas. Altura é esta que nós aterramos no Planeta B, esse programa nosso relacionado ao meio ambiente. Todas as quintas-feiras, nós, 16 horas em ponto, aterramos no Planeta B. Hoje não será diferente, vamos falar sobre questões ambientais. Estamos a ouvir um fundo romântico. Hoje, dia 18 de abril de 2024, lembrando que é a nossa 26ª edição. Para você que nos ouve, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar aqui sobre biotecnologia e meio ambiente. Afinal de contas, o que é isso de biotecnologia? Estamos aqui com uma convidada, ela que vai nos ajudar a entender o que é isso de biotecnologia. Nós muitas das vezes, quando ouvimos falar sobre tecnologias, ficamos aí a associar as tecnologias de informação e comunicação. Mas hoje, é possível. Biotecnologia. O que é tecnologia da biologia? Mas está aqui a Marli Arroca, ela que é estudante de Biologia Aplicada e nos vai naturalmente explicar, afinal de contas, o que é isto de biotecnologia e como relaciona-se a questões ambientais. Marli, olá, seja muito bem-vinda ao Planeta B. Muito obrigada, olá a todos aí em casa, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Fantástico. Marli, esta coisa de... Vamos lá começar mesmo pelo início. Vou assim dizer. Biologia aplicada. O que é que vem a ser biologia aplicada? Bem, como o nome já diz, já nos dá assim um palpite, né? É a área da biologia, ou então é um curso, né? Uma ciência em que usamos a biologia para aplicar em diversas áreas. Podem ser desde as áreas de saúde, podem ser as áreas industriais, podem ser as áreas ligadas, por exemplo, à produção de alguns cosméticos, à produção de produtos agrícolas. Então, é a aplicação da biologia nas diversas áreas que nós encontramos, né? De forma resumida. Uau, de forma resumida. Um bom resumo. Porque aqui podemos ver várias áreas, essa questão de produção de cosméticos, por exemplo. Eu vou ser sincero, afinal de contas, eu, assim como quem nos ouve, somos leigos nestas matérias e queremos aprender. Produção de cosméticos, saúde, diversas áreas. Se calhar seja por causa daquela nossa concepção da escola secundária que acabamos não percebendo que a biologia tem várias aplicações. Isso é verdade. Há vastas. Eu, por acaso, vou falar da minha experiência quando admiti a este curso. Eu fiquei, você é docente de biologia, é um fato. Mas ao entrar neste curso e estudar, eu pude ver que, uau, é algo amplo. Saibam até que pode estudar a parte da entomologia criminal, né? Que nós podemos usar a biologia para estudar casos de suicídio, casos criminais. Então, a biologia é uma área bastante vasta, bastante incrível mesmo. E a solução se aplica em diversas áreas. Pode ser, digamos, por exemplo, vamos lá, mesmo a questões físicas, mesmo a questões geográficas, aplicamos sim a biologia aplicada. Uau! Questões físicas, geográficas, é muita matéria. Dizia que quando admitiu ao curso tinha aquela ideia de vou ser docente de biologia. Pelo menos tinhas uma ideia. Há uma pessoa chamada Manuel que quando admitiu para o curso de Educação Ambiental nem sabia o que era isso. Estava um peixe fora da água. Pelo menos tu já sabias exatamente o que é que exatamente a biologia aplicada vinha a fazer. Agora, hoje nós vamos falar sobre a questão de biotecnologia. E mesmo na abertura do programa, eu deixava aqui ficar que muitas das vezes, quando se fala sobre tecnologias, aqui em Moçambique principalmente, tendemos a nos cingir a tecnologias de informação e comunicação. Computador, satélites, todas essas coisas. Agora, estamos a falar de biologia, tecnologia. O que seria isso de biotecnologia? Bem,
A biotecnologia, neste caso, são processos tecnológicos que vão utilizar, nesse sentido, sistemas biológicos ou então organismos vivos e seus derivados, né, para poder produzir ou fabricar produtos e até mesmo realizar processos que tenham um objetivo específico. Em resumo, podemos dizer que é uma ciência, né, e que usa organismos vivos para melhorar as condições de vida humana, né, da humanidade. Usa organismos vivos para melhorar as condições de vida humana. E eu consigo perceber nesta definição que vem um elemento muito essencial, que é a questão de interdependência. Estamos todos interconectados de certa forma, e acredito eu que a biotecnologia seria naturalmente reconhecer este fato. Será mesmo isso? Sim, falamos de interdependência, estamos a falar também daquilo que falamos de aplicações da tecnologia, porque ela, nesta interdependência, divide-se em alguns tipos, algumas variedades que vão de acordo com a sua aplicação. Podemos dizer que existem ciências relacionadas entre si que vão conduzir esta tecnologia. Temos o caso, por exemplo, como falei anteriormente, da parte da medicina, né, que aplica-se essa tecnologia que está diretamente ligada, né, à parte, por exemplo, da farmacologia, que podemos usar também para produzir fármacos. Temos também a parte da agricultura, temos a parte da alimentação, da nutrição. Então, se há uma relação, né, entre a biotecnologia, neste caso, e as diversas áreas, ciências que nós temos visto, né, na nossa academia. Excepcional. Nós tivemos aqui há 2 programas, falávamos aqui sobre a questão de ciências e tecnologias de alimentos. E nós podemos perceber que é uma ciência bastante presente nas nossas vidas, só que infelizmente poucas vezes nós refletimos sobre a mesma. É uma daquelas ciências que é uma base, mas nós muitas das vezes simplesmente vemos o que está lá em cima. E acabo percebendo aqui a questão da biotecnologia, que é algo que está mesmo presente. E lembro-me uma das aulas que tive no ensino secundário, que víamos aquela coisa de fermentação lática, alcoólica, todas aquelas coisas, e isto evidencia mesmo que esta área relaciona-se a tudo. Infelizmente aqui no Planeta B nós levamos estes conhecimentos para que as pessoas possam perceber. Agora, sendo o Planeta B um programa focado em questões ambientais, será que existe alguma relação entre a biotecnologia e as questões ambientais? Sim, existem diretamente. Diretamente, sim. Eu posso aqui citar, por exemplo, o que chamamos de biotecnologia azul, que é a biotecnologia aplicada às áreas ambientais, que procura de alguma forma trazer soluções para, por exemplo, conservar as florestas, conservar, a fauna, neste caso, que procura trazer soluções para poder reaproveitar os resíduos sólidos. Então, temos isso que trabalha em paralelo com as diversas áreas da biotecnologia. Podemos falar aqui também da bioremediação, podemos aqui falar da engenharia genética, que está ligada à produção de organismos que vão melhorar as condições ambientais pela captação de alguns gases. Então, a biotecnologia está, assim, diretamente ligada à área ambiental também e contribui de forma muito importante. Mas também não posso deixar de falar dos aspectos, reações negativas, né? Que é aquela que pode ocorrer quando há um mau uso ou então um uso inconsciente desta biotecnologia no meio ambiente. Então, temos aqui 2 faces. Nem todo ganho, aliás, todo ganho tem suas perdas. E estamos aqui a perceber que também a biotecnologia tem a sua componente negativa. E nesta componente negativa me ocorre, eu gosto muito de documentários, me recorre aquela situação de armas biológicas, por exemplo, não sei se estou certo, em que manipulam vírus para infectar as pessoas, criar alguns problemas. Mas eu gostava era de nos cingirmos nesta componente positiva. Quando dizia biotecnologia azul, na minha mente apareceu o oceano, já que tudo, quando falas de azul, realmente recorre-se ou imagina-se a componente oceânica. Será que é simplesmente oceânica ou expande-se?
não é simplesmente oceânica, há como expandir-se sim, porque existem relações entre elas. Por exemplo, quando vamos a falar da bioremediação, podemos usar, por exemplo, uma alga que irá fazer a captação dos efluentes que encontramos nas águas. Ela diretamente também pode fazer a absorção de alguns gases nitrogênios que encontramos mesmo na atmosfera. Então, digamos que esta tecnologia não é azul, é sim para a área marinha, mas também pode ser aplicada, né, na conservação e também na utilização de alguns compostos ligados já à atmosfera, né? Interessante. Falando mesmo da bioremediação, eu não sei se estou correto. A Marli aqui é a nossa especialista aqui e vai naturalmente fazer as devidas correções caso eu esteja errado. A bioremediação seria aquele processo que consiste em retirar substâncias tóxicas, nocivas no meio ambiente com recurso a organismos vivos, é isso? Exatamente, é isso. Uau, estou a ver que eu também alguma coisa sai aqui. E temos algum exemplo que nós podíamos avançar? Falava aqui a questão de algas, etc. Mas temos algum exemplo assim, ou uma situação improvisada que podemos imaginar para que o nosso amigo possa perceber? Ok. Podemos falar, por exemplo, vamos lá imaginar um cenário em que temos as algas, né? Temos a água, neste caso, contaminada por metais pesados, né? É o ponto 1. Eu gosto de falar das algas porque realmente é o que temos usado bastante, estudado muito na nossa faculdade. Então, temos este cenário da água contaminada por metais pesados, né? Nós, como biólogos, vamos usar, neste caso, a alga. Por que vamos usar a alga primeiro? Porque ela pode viver em ambientes extremos. Primeiro, é um dos organismos que pode viver em ambientes extremos. E segundo, porque ela tem essa capacidade de poder absorver os metais pesados. Então, nosso intuito é usar esta alga para absorver aqueles metais que se encontram naquele ambiente, ou seja, naquela água, e assim vai eliminar, né, aquele metal. E ela também, além de fazer essa absorção, ela tem uma rápida multiplicação, ou seja, ela vai existir naquele meio em altas quantidades e em um curto tempo pode fazer a eliminação daqueles poluentes. Então, essa é uma forma de bioremediação mais simples, assim, que dá para perceber como é que podemos, né, realizar. Mas também existem outros casos, né, em que podemos usar bactérias, em que chamamos de engenharia genética, onde vamos fazer a modificação do seu gene, com o objetivo de colocar nele a possibilidade de poder extrair um composto em específico. Ele vai biodegradar um composto específico e assim também irá contribuir, neste caso, para a eliminação daquela substância naquela água, né, naquele ambiente. Muito interessante, fiquei bem curioso. Fiquei muito curioso quando falava sobre a questão das algas removerem poluentes. As algas removem poluentes, vamos lá, temos um rio poluído, colocamos lá algumas algas, bactérias. Eu não sou especialista, então de certa forma temos que entender. Agora, e depois de remover, as algas não tornam-se nocivas, no sentido dos peixes alimentam-se de algas. E essas algas, depois de terem retirado estes poluentes, não vão se tornar nocivas aos peixes. É por isso que a bioremediação existem parâmetros, existem situações que temos que fazer, né? Normalmente que essas algas, né, ao serem usadas, elas vão ter, sim, é a sua alimentação, elas vão absorver aquele composto que de alguma forma ela pode ser usada, sim, para a produção, por exemplo, de ração de algumas espécies. Existem padrões biológicos tendo em conta as necessidades nutricionais de cada espécie, então nós como pesquisadores temos que analisar realmente o que vamos fazer a posterior, né? A bioremediação com aquelas algas. Agora, o ambiente em que aplicamos também é estudado, a alga que nós usamos também é estudada e também as potenciais consequências também são estudadas. Então, digamos que isso varia, né, de questão, né, que estamos a tratar. Há todo um processo. Há um processo, sim. Não é aquilo que eu estou a idealizar. Não, há um processo mesmo que tem que se ter em conta. Um protocolo, né? Exato, muito interessante. Agora, eu estou aqui a perceber, falou a questão, por exemplo, das algas e falou de algumas bactérias e me ocorre
aquela questão, por exemplo, de organismos geneticamente modificados. Se calhar eu é que tenho uma visão muito Marvel da coisa, no sentido de estamos no laboratório, fazemos ali experiências, de repente foge um Venom, não sei, uma aranha, um Homem-Aranha, não sei quantos. Será que é seguro mesmo fazer o uso destes organismos geneticamente modificados? Para tudo há procedimentos, e eu concordo com a sua abordagem, realmente é muito válida. Para tudo nós fazemos há procedimentos. É viável sim usar esses organismos, tanto que eles têm trazido soluções bastante importantes a nível global. E o que temos que ter sempre em consideração são os procedimentos, as técnicas biológicas que nós vamos usar, né? Falo já desde processos éticos, éticos, né? Sabendo, por exemplo, com que organismo vamos trabalhar e como vamos fazer esse processo, né? Falo também sobre a segurança do laboratório, né? É importante, né? Senão escapa, né? Temos alguns parâmetros que usamos no laboratório, algumas cabines de segurança, existe também, chamamos de livros de laboratório, né? Temos que ter em conta também com que vamos trabalhar. Temos exemplo da Covid-19, né? Os belgos tiveram sim a estudar essa Covid, mas existiram procedimentos específicos para poder tratar. Então é tudo uma questão de seguir os procedimentos, os princípios éticos e também a transparência. Muito interessante. Há certos padrões, há parâmetros, há regras Sim. que foram estabelecidas para garantir que seja, ao invés de nós solucionar, que não criemos mais problemas, mas sim que estejamos a solucionar e garantindo que haja segurança nossa, do meio em questão e tudo mais. Nós estivemos aqui a falar muito sobre a questão da água, principalmente, no processo ou melhor, dos organismos vivos, da biotecnologia, na questão da água. Agora, na questão da agricultura, na introdução do programa, dissemos que também tem a sua aplicação. E como é que nós podíamos ver o uso da biotecnologia para garantir uma agricultura que impacte menos no meio ambiente? Bem, a biotecnologia tem um principal papel na agricultura, pois podemos, por exemplo, usar esta técnica ou tecnologia para poder melhorar as plantas, criando assim plantas resistentes a certas condições ambientais, desde secas, estresse hídrico e por aí vai. Então podemos usar esta técnica para criar plantas mais resistentes. Podemos também usar esta biotecnologia como alternativa ao uso de pesticidas químicos, ou seja, vamos usar mais biofertilizantes, né, que vai evitar com que haja maior acúmulo de substâncias tóxicas naquele meio, no solo e por aí vai. Temos também o uso desta técnica para poder produzir também organismos que têm a capacidade de absorver no solo alguns gases, estamos a falar, por exemplo, de nitrogênio que encontramos em maior quantidade. Então esta é a aplicação mesmo direta desta tecnologia à agricultura. Então estamos aqui a perceber que a própria semente, quando ela é ali no laboratório manipulada e tudo mais, de certa forma garante que tenhamos uma semente que resiste a condições ambientais adversas. Em tempos mesmo de mudanças climáticas, a Marli já pôde ver ou ficar a saber de algum estudo, alguma coisa que está a ser feita nesse sentido? Sim, por acaso aqui em Moçambique, desde atrás tivemos a notícia de que está-se a avançar com um milho geneticamente modificado, que é um milho que vai ser resistente, neste caso, que é resistente ao estresse hídrico, que é resistente a diversas, né, mudanças que nós podemos encontrar. Então, é um exemplo claro de que sim, né, tem sido aplicado, especialmente aqui em Moçambique. Ainda constitui um desafio, mas está-se a ter em conta que sim, dá para ter um ganho, né, ao longo prazo. Então, esse é um exemplo, né, que eu tenho acompanhado. Mas também existem nos outros países, né, a criação de plantas já resistentes mesmo a diversas condições ambientais, mudas que estão até a ser usadas aqui em Moçambique. Por dar exemplo, vamos lá da castanha, né? A muda nós usamos para termos a castanha de caju, ela exteriormente, falo por exemplo daqui da África do Sul, ela já consegue, né, ser resistente à praga que normalmente aqui em Moçambique foi um desafio há anos atrás, que trouxe este colapso, né, desta plantação aqui no nosso país. Então já existe uma muda resistente, né, a essa praga,
que é necessário também podermos disseminar, né? E, então esses são alguns dos exemplos que podemos usar, né, a biotecnologia. Este programa está a ser fantástico por uma questão muito simples. Nós aqui gostamos de trazer abordagens locais, coisas que estão a acontecer no nosso terreno, e ficar a saber mesmo que o uso de biotecnologias é uma realidade em Moçambique. Nós muitas das vezes nos vemos com essa questão dos impactos das mudanças climáticas. Várias comunidades que sobrevivem na base, por exemplo, do milho, mandioca, feijão, etc. A partir do momento em que é possível garantir produção resistente, resiliente aos impactos das mudanças climáticas, é uma grande valia, porque desta forma estamos a evitar, estamos a retirar do sofrimento, vamos assim dizer, do impacto das mudanças climáticas às nossas comunidades. Vermos, por exemplo, a questão do caju, a castanha do caju. Nós sabemos que Moçambique exporta a castanha de caju. E por causa das mudanças climáticas, isso de certa forma impacta negativamente nesta nossa fonte de renda como país. E a partir do momento que nós localmente temos esta questão, por exemplo, de mudas já resistentes, é uma luz, eu não diria no final do túnel, porque o final é longe, né? Mas temos uma luz bem próximo. Exatamente. A nós. É exatamente isso. Esse é o foco principal. E nós sempre temos em conta que esta modificação traga mesmo um ganho a nível socioeconômico no nosso país. Nós queremos que a população tenha alternativas, né? Queremos que a população desenvolva, a economia do país também desenvolva. Então, esta tecnologia mesmo traz soluções super importantes a nível nacional, a nível global. É uma técnica muito importante mesmo. Uma questão também muito interessante é... Eu vi uma vez num documentário, mas aquilo era, eu não sei, eu não sei se isso se aplica à questão de biotecnologia. Via uma vez que havia alguns organismos que constituíam uma praga a certas culturas, e eles levaram outros organismos que se alimentam desses outros. É uma coisa um pouco complicada, mas deixa-me explicar. São 3. O afetado, a cultura neste caso, tem um outro organismo que é predador ou que afeta negativamente a cultura, e tem um outro que foi lá colocado para combater aquele negativo. Uhum. Será que aí também estaríamos perante um exemplo prático? Digamos que não exatamente o exemplo prático de biotecnologia, mas podemos dizer, vamos lá dar exemplo, né? Temos ali a planta, né? Que está sendo atacada por uma certa espécie, né? O que podemos fazer nesse caso com biotecnologia é criar um gene daquela planta, ou então adicionar um gene naquela planta que consiga resistir àquele micro-organismo. Esse gene de repente pode vir desse outro que se alimenta do gene que está do organismo que está atacado. Vocês perceberam, né? Temos a planta, né? E temos o que vai atacar, o organismo que ataca a planta. Então podemos adicionar talvez um gene ou uma proteína, ou talvez através de uma enzima que vai ser resistente àquele micro-organismo que está a atacar a planta. Tô a ficar muito esclarecido. A questão da biotecnologia, nós pegamos logo ali no problema. Uhum. Se um organismo, pelo que eu estava a perceber aqui, se um organismo não consegue resistir a um certo vírus ou uma certa bactéria, nós vamos intervir de modo a melhorar as gerações, entre aspas, daquele mesmo organismo, para que as próximas ou os próximos seres sejam resistentes a este passado. Exatamente. Eu estou a perceber. É uma das partes, né, da aplicação da biotecnologia. Mesmo na medicina, eu Sim. agora acabo percebendo. Mesmo por isso que dizem... Eu não quero que seja mal entendida essa expressão de pico tira-se com pico. É como aquela coisa de... As injeções, por exemplo, na produção de gado, etc. Sim, é biotecnologia. Produção de vacinas é biotecnologia mesmo. Eu vou dar um exemplo. Sim. Nós temos aqui em Moçambique uma raça de gado que é
digamos que não é resistente, neste caso, à trypanosoma, né? Então, que é uma doença causada pela mosca tsetse. É algo muito comum aqui no nosso país, a mosca tsetse. Então, em âmbitos biotecnológicos, o que podemos fazer? Existe uma raça que encontramos na Nigéria, chama-se DAM, que ela consegue resistir à mosca tsetse. Tem um gene específico, né? No seu DNA tem um gene específico que vai codificar, que é codificado, né, para resistir, neste caso, a ataques da mosca tsetse. Então, nós podemos retirar aquele gene daquela raça da Nigéria, né, é um exemplo, e aplicar, neste caso, introduzir na nossa raça moçambicana, fazendo com que a nossa raça também seja resistente à mosca tsetse. É um exemplo assim resumido, não seja algo tão fácil, né? Não seja algo tão fácil, mas é um exemplo, né, para poderem perceber como é que funciona. Então, a partir desse momento, essa raça, né, moçambicana pode ser resistente assim, à mosca tsetse e não terá essa doença, né? Sim. Que tem causado muitos problemas, desafios a nível econômico. Interessante. Eu da mosca tsetse só já ouvi dizer de uma doença do sono, não sei se é verdade, que se a mosca tsetse te ficar, começa já a ficar doente toda hora a dormir e tal. Mas acredito que eram aquelas coisas de quando éramos pequenos, dormíamos demais. Mosca tsetse, mosca tsetse. Não, mas existe uma relação, né? Mas... Existe uma relação? Sim. Não é papo? Como assim? Há uma história por detrás disso. Sim, há uma história por detrás disso, mas assim, não está ligada à tecnologia, né? Não, exato. Um tempinho para poder assim explicar, né? Mas pá, são? Exato. Nós ainda vamos aqui falar. O planeta B é isto, de nós falarmos de questões ambientais de uma forma fora da caixa, de uma forma mais descontraída. Por isso que em algum momento nós vamos fazer um vai e volta, vai há um assunto ali atrás que requer um retorno, nós voltamos. E estava a falar, por exemplo, desta questão do gado. E nós sabemos que a criação do gado, o excremento, assim como o processo de digestão do gado, é um dos principais contribuintes no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa. E eu já vi também algumas iniciativas que estão a ser levadas a cabo, localmente não posso testemunhar, mas que visa a produzir um gado que emita menos metano. Eu fiquei... A ciência é uma coisa... Por acaso eu não tinha assim muita informação em relação a isso, mas a ciência é algo mesmo muito, muito expansivo e traz ideias que por vezes é difícil de acreditar ou de imaginar, né? Mas é isso que nós vivemos, estamos cada vez mais a nos atualizar, a inovar, e é isso que nós queremos, né? Eu acredito que temos mais que acreditar mais na ciência, porque a ciência é o que nos guia e é o que pode nos dar solução para muitos dos problemas que enfrentamos. É verdade. E ela está em todos os passos das nossas vidas, nós querendo assumir como não. Há dias eu estava a pensar, fugindo um bocadinho da área da biotecnologia, há dias eu estava a pensar como é que alguém consegue... Acho que vou entrar naquele vício da ciência, de tecnologia e informação. Como é que alguém consegue ligar para uma pessoa que está no Brasil, a minha voz ser ouvida lá, se não há nenhum condutor? Estamos a perceber aquelas perguntas que parecem idiotas, mas que todos nós a algum momento já nos fizemos. E na questão, por exemplo, da biotecnologia, eu gosto muito, por exemplo, de Maheu, e poder perceber essas todas coisas que estão por detrás daqueles processos todos é excepcional e é mesmo é incrível. Nós vivemos uma época em que fala-se muito de transição energética, mudar dos combustíveis fósseis para as energias mais limpas. Temos, por exemplo, a questão de biocombustíveis, estamos a falar muito desta questão de energias renováveis. Agora, nesta perspectiva, como é que a biotecnologia pode ajudar neste processo de mudança da energia menos limpas para as energias limpas? Bem, esta tecnologia, né, biotecnologia, pode usar, por exemplo,
vários métodos para produzir o biocombustível. Eu vou dar aqui um exemplo que é através da fermentação anaeróbica, né? Em que vamos induzir os micro-organismos a, neste caso, poderem fazer a transformação das substâncias, neste caso orgânicas, vou dar exemplo do açúcar, para produzir, neste caso, por exemplo, o metanol, né, que é importante para este biocombustível. Então, esta questão é mesmo para modificar, é para utilizar, é para levarmos mesmo esta capacidade que esses organismos têm, né, para produzirmos, por exemplo, o metanol. Temos o outro exemplo que é algo realmente recente e é muito bom, que está ainda em desenvolvimento, que é o uso da biotecnologia, neste caso para produzir os biocombustíveis a partir de uma biomassa mesmo natural, oriunda, por exemplo, de resíduos de plantas. Resíduos de plantas, resíduos de algas, e até faz mesmo sobre resíduos sólidos. Então é algo mesmo esplendedor, é algo mesmo maravilhoso, e assim reduzirmos, nesse caso, como estava a falar aqui o Manuel, reduzindo assim o uso de combustíveis fósseis, e assim diminuir o efeito, né, a emissão do efeito, né, do efeito estufa. Então é mais mesmo nesse sentido as diferentes aplicações que podemos ter com esta biotecnologia. Muito interessante. Querido amigo, querida amiga, espero que esteja mesmo aqui a perceber estas questões. Com certeza está, eu estou, e tenho indicações de que de facto está a ser percebida esta mensagem. Não se esqueça, ou melhor, um anúncio aqui neste sábado, pelas 7 horas em ponto, na Praia do Autódromo, junto ao Mercado Municipal de Frango e Magumba. Nós vamos ter uma ação de limpeza de praia. Então, junta-te. Não só nós vamos estar aqui sempre a falar meio ambiente, está mais do que na hora de você também está mais do que na hora de você também se engajar nestas ações. Neste sábado, Manuel, como é que eu faço para me juntar? Eu estou toda hora a ouvir, eu aprendo muito sobre meio ambiente, mas eu quero fazer algo. Então não se esqueça que neste sábado, pelas 7 horas em ponto, na Praia do Autódromo, nós vamos ter uma ação de limpeza. Marley, não estamos a fugir do tema, estamos a falar sobre meio ambiente. Como é que vê, por exemplo, este fato de jovens já estarem a se engajar, como é o caso, por exemplo, de atividades de limpeza de praia, entre outras, plantio de árvores, etc. Bem, eu costumo ver que realmente há engajamento, né? Temos participado, por exemplo, em diversas campanhas, e lá consigo ver realmente muitos jovens a participar, o que é bom. Mas nessa participação, digamos que sendo muito, será que, a pergunta é, né? Será que ela atinge mesmo o número real de jovens no nosso país a participar? Que é uma questão mesmo que me leva assim em conta. Mas também, além dessa participação, vem a questão de será que estamos a ter em conta, ou será que estamos a levar aquilo para o nosso ambiente ou para o nosso meio em que nós vivemos, ou em que nós estamos inseridos? Porque, podemos ter, falou aqui, por exemplo, desta campanha, né, deste dia de limpeza, que, é uma data específica e vamos lá para limpar, né? Mas será que depois de sairmos de lá temos praticado isso a nível das nossas localidades, das nossas casas e por aí vai? Mas, tirando mesmo estas perguntas, eu acredito que sim, a participação de jovens, porém há uma fraca, neste caso, adesão à realidade, né? A realidade do nosso país. Já posso mencionar aqui, ontem estive a ver algumas fotos de alguns locais de Maputo que estão mesmo horríveis, vou dizer a palavra mesmo, desculpa a expressão, mas horríveis, né? Em que há mesmo muito lixo no chão e às vezes parece que não está a acontecer nada, né? Então é mais mesmo, esta é a minha opinião relativamente a essa questão. Muito interessante. Aqui era um parênteses, né? Para naturalmente aproveitar esta deixa, que era este convite para os jovens juntarem-se a essa atividade de limpeza, sábado, 7 horas em ponto, ali no autódromo. E antes mesmo deste parênteses, vou assim dizer, falava sobre a questão do uso da biotecnologia para a produção de energias limpas, e falou sobre a questão do uso, por exemplo, no cultivo da cana para se fazer os combustíveis, biocombustíveis.
Agora, por vezes, há quem pode questionar. Nós vamos usar biotecnologia para produzir soja, para depois produzir algo, vamos produzir cana para produzir combustível, para depois nós queimarmos e já era, enquanto há pessoas que precisam daquilo para comer. Como é que nós ficamos perante este entre a espada e a parede? Bem, normalmente, em termos científicos, nós mais utilizamos os resíduos, né? Não exatamente a planta em si, mas os resíduos das plantas ou das algas, neste caso. Interessante. Mas aliando mesmo a isto, eu gostava de perceber quais é que seriam alguns desafios éticos ou de questão de regulamentação que está associado muito ao uso da biotecnologia no meio ambiente. Eu lembro uma vez que eu via a questão de manipulação genética ser algo ainda que é um processo para poder ter autorização, ou seja lá, quais são os desafios que a Marli vê? Os desafios são vastos, mas dentre os desafios temos os principais, né? Desses temos os principais que posso referir, por exemplo. O primeiro desafio é mesmo a nível social, a aceitação deste organismo modificado, né? Será que todo mundo aceita este organismo modificado? Será que as pessoas vão poder, por exemplo, vamos lá na agricultura, se alimentar de produtos de organismos modificados? Será que vai ser aceito o uso de produtos, né, que têm este gene modificado? E principalmente entra a questão mesmo religiosa, né? Será que modificar um organismo, nós estamos a ir contra a ordem, né, divina? É o que temos muito, né, visto aqui em termos científicos. Agora, o outro desafio é a questão mesmo da ética, né? Porque existem padrões específicos. Será que nós estamos a prejudicar o animal? Vamos lá, estamos a usar um animal, né? Vou dar um exemplo. Como é que fica o bem-estar do animal? O animal tem bem-estar, sim. Será que ele estará sob condições de estresse? Como é que vai ser o abate? Vai ter a dor? Vai sentir a dor durante o abate? Então, as questões éticas mesmo são muito importantes. Se o cientista, o biólogo, não seguir os padrões certos, recomendados, específicos, e não responder às perguntas éticas, não vai mesmo conseguir, vai ser muito difícil, né, conseguir tornar este produto, vamos lá, público ou para venda pública, né? Então, esses são os principais desafios que podemos encontrar nesta biotecnologia. Exato. E nós, como Planeta B, somos aqui uma plataforma que exatamente é para desmistificar algumas coisas que nós temos nas nossas cabeças. Lembro uma vez, estávamos aqui a falar sobre um tema, sobre a questão de alimentação, alimentos, etc. E muitas das vezes, quando vamos a um supermercado, vemos um produto que vai expirar amanhã e nós começamos a dizer, não, eu não vou comprar, porque achamos que vai nos fazer mal, está quase no limite. E nós aqui, por exemplo, desmistificamos que não é bem assim. Aquilo para ser colocado aquela data, quer dizer que até antes, ou melhor, sim, até aquela data, é 100% seguro. Não existe essa história. Então, nós aqui estamos naturalmente a desmistificar várias coisas e podemos ver a questão da biotecnologia. Nós tendemos a ter aquela visão Marvel, como eu dizia, do uso dessas tecnologias. Por isso que muitas das vezes as pessoas pouco recebem e continuam a se disseminar preconceitos, que nem sempre são os corretos. Agora, na questão de variedade de vida, biodiversidade, como é que a biotecnologia pode ser usada para garantir a preservação de espécies? Bem, nós temos aquilo que chamamos de engenharia genética, que eu tive aqui a referir. E esta engenharia genética tem uma componente muito importante que realmente é usada como uma estratégia para a preservação das espécies, que pode ser pelo meio da clonagem. Ou seja, podemos ter uma espécie que está em extinção, né? Vamos lá, extinção é aquela que temos poucas, né, para as pessoas perceberem. É uma espécie que já não encontramos assim em diversos habitats e é praticamente uma espécie que está em risco de desaparecer do mundo, né, ou do planeta neste caso. Então, nós devemos usar a biotecnologia para poder clonar diversas espécies, né, essa espécie poder clonar e ter outras, né,
outros clones dessa mesma espécie. Assim podemos preservar melhor essa espécie. Mas também podemos usar também esta genética para, por meio de vamos lá, inseminação artificial, poder, por exemplo, poder criar, né, vamos lá, embriões e poder preservar, poder armazenar por um longo tempo, assim podemos, né, ter este banco, né, esse banco biológico. Então essas são uma das formas, né, que nós podemos mesmo usar esta tecnologia. Interessante. Nós estamos aqui a perceber que faz parte de nós. Estava a falar, por exemplo, esta questão de clonagem, a questão de inseminação artificial. Muitas das vezes vemos vários seres, ou melhor, o que é que estão a fazer agora? Eu vi também em alguns lugares, várias espécies que estão para entrar em extinção, eles costumam levar, por exemplo, o material genético e armazenar, para garantir que quando na natureza aquela população estiver já toda ela ameaçada, possam ter um plano B. Isso é verdade. Eu, por acaso, já estive a assistir um programa, né? Uma série, né? Digamos assim, em que a mulher, ela perdeu o seu marido, mas antes de ele perder a vida, eles fizeram esse armazenamento, né? Do espermatozoide, essa conservação. E anos depois ela conseguiu em laboratório, né, fazer esta fertilização in vitro. Então trouxe e a criança e depois a criança, né, o embrião neste caso foi introduzido no ovário, né? Desculpa, no ovário, sim. E aí cresceu e nasceu. É uma coisa muito interessante. Sim. Exato. Então é mesmo este, não vou dizer que isso acontece, né, porque existem princípios éticos. Sim, há princípios éticos. Existem princípios éticos e existem regulamentos, mas é um exemplo, né, para poderem perceber a vasta dimensão, né, desta tecnologia no conceito mesmo a conservação de espécies. Ela ficou grávida do marido mesmo ele estando morto. Anos depois. Uma coisa muito interessante, a ciência. Yeah. Agora, não temos ganhos sem perdas. Quais é que poderiam ser os riscos ambientais do uso da biotecnologia? Um uso indiscriminado. O que é que nós podíamos... Sem regra, só estamos a usar. O que é que podia acontecer ambientalmente falando? Podemos ter extinção de algumas espécies. Por exemplo, vamos lá, estamos a falar eu vou dar um exemplo, né? Temos laboratório, estamos a fazer uma experiência, queremos introduzir uma nova espécie no meio ambiente, né? Eu não posso dizer que a espécie tem 100% de ser, de dar certo, a 100%. Nunca há 100% de certeza, primeiro. Então, esta espécie, ao ser introduzida no meio natural, pode trazer riscos, por exemplo, em termos de competição com a espécie nativa, e assim podendo reduzir ou diminuir essa espécie, chegando até a desaparecer, ou seja, tirando a diversidade, né, daquela espécie no meio. É um exemplo. Pode ter também efeitos colaterais que nós não podemos, talvez possamos não conseguir controlar, tornando-se assim uma espécie invasora, trazendo danos a níveis ambientais, então a níveis daquele meio. É assim que surgem aquelas doenças que não sabemos como, mas que foi um efeito colateral de alguma experiência e trazem, né, esses problemas, né? Então é mais nesse sentido que temos que ter mesmo em consideração. É preciso mesmo haver muito cuidado a lidar com esta questão da biotecnologia, porque estamos a ver, por exemplo, a questão do surgimento de pandemias, etc. Agora, em época, em questões de mudanças climáticas, tem você que está nos ouvindo, pesquisa agora mesmo, permafrost, que é um dos glaciares que ele contém lá vários seres que ainda estão, seres de milhares de anos atrás, e que agora, por causa deste degelo, começam a libertar alguns organismos vivos. E alguns cientistas já começaram a brincar, já começaram a mexer aquelas bactérias e não sei quantos, estão a ver que de facto ainda continuam a infectar células.
Então, estão a dizer que o que pode acontecer é uma catástrofe. E imagina se parem mais mãos aquilo tudo ali. É, exatamente, sabe, eu queria chegar nesse ponto. Existem perigos mesmo graves. Podemos, se houver um mau uso dessa tecnologia, pode existir aqueles interesses pessoais, em que as pessoas vão querer criar o homem que lhes interessa. Vão querer ter, por exemplo, vamos lá, um filho com a característica que lhes interessa. Se é alto, se é baixo, se tem olhos azuis, se tem olhos verdes, se é forte ou não, se é superdotado. Então, podem criar-se os possíveis mutantes, né? Aqueles que assistimos na novela. Sim, então é necessário mesmo ter muita cautela, porque aí pode surgir já interesses pessoais, interesses maus, mesmo maus, de pessoas já querem desenvolver já a própria pessoa, a própria característica da pessoa. E o intuito não é exatamente esse, né? O intuito não é um ganho ou um bem pessoal, mas sim a nível, né, global. Podemos também ver aqui já aquelas cenas da Marvel com este... É verdade. Tudo bem. Marley, está a ser uma conversa muito interessante. Infelizmente estamos já bem... Eu costumo sempre dizer que nós temos uma caixa do tempo e a caixa vai apertando e ela já está tão apertada e que temos que infelizmente terminar, mas naturalmente ainda resta-nos tempo para podermos deixar aqui ficar algumas outras coisas que eventualmente podemos não ter avançado. Como é que nós podemos promover? Como dizia, há muitos preconceitos, como nós estivemos aqui a ver, há muitos preconceitos, há muitos medos. Isso de, não, porque há muitos medos. Como é que esta questão também religiosa, como dizia, algumas pessoas podem dizer que esse ser vamos receber, não foi abençoado assim, coisas que acontecem. Agora, como é que nós podemos consciencializar as pessoas de quão importante é a biotecnologia na proteção do meio ambiente? Bem, eu acredito primeiro que o principal fator é a parte mesmo da educação, né? Que é poder ensinar e mostrar às pessoas os benefícios, né, que esta tecnologia tem. Por meio, por exemplo, vamos lá, por meio de campanhas, né, a consciencializar as pessoas, a informar as pessoas e trazer as provas, né, as diferenças. Também podemos usar, por exemplo, este meio que estamos já agora, né, é uma forma de promover e também ensinar as pessoas sobre a importância desta tecnologia. Pode ser também por meio de fóruns científicos, por meio das universidades em si, né? Falo dos departamentos que tratam disso, falo também das instituições que trabalham diretamente com isso. É ser transparente, né? Dar ao público a entender, explicar ao público e mostrar com provas, né, a importância desta biotecnologia, né? Que é a solução, é a inovação a nível global. Genial. Marley, são já agora... Já vamos bem perto das 17 horas e é chegado aquele momento em que eu sempre costumo dizer aos meus convidados que abra o seu coração. Tudo aquilo que eventualmente gostava que o nosso amigo, a nossa amiga que nos escuta, levasse e se pensasse esta noite, ao dormir, pensar mesmo. O que é que gostava de transmitir em jeito de últimas considerações? Bem, eu gostava de dizer, né, a todo mundo, a todos que estão a escutar, que nós não podemos ter medo de poder conhecer e poder aprender sobre novas coisas. Eu falo isso porque antes de eu começar a fazer esse curso, eu tinha medo, né, de talvez estar a entrar em algo que não iria dar certo, mas por dar a chance à biologia aplicada, por dar a chance à biotecnologia, hoje eu pude descobrir que eu posso fazer parte da mudança, que eu posso contribuir usando esta tecnologia. Então, parte do princípio de nós realmente darmos chance à coisa, nós acreditarmos que é possível, acima de tudo, poder fazer parte, não só ouvir, mas fazer parte. Então, se puderem, no tempo que tiverem livre, procurem aprender mais sobre esta tecnologia e, se possível, amanhã serão vocês a criar mais técnicas, mais inovações e contribuir para um mundo melhor. Não vamos julgar só pela capa, vamos aprender, vamos nos inteirar.
Então, é este mesmo, é a mensagem que eu queria deixar ficar a todos e muito obrigada. Nós é que agradecemos, com muito prazer recebemos-te aqui hoje, Marli. Querido amigo, já está bem dito, vamos aprender. E nada melhor que ouvir todas as quintas-feiras pelas 16 horas em ponto, aqui na 97.4 FM, o Planeta B. Nós vamos aprender sobre questões ambientais. Temos também o benefício de ter redes sociais, onde a pessoa pode aprender. Existem programas televisivos, existem revistas. Hoje em dia temos o benefício da informação, então vamos nos informar e, como a Marli também disse, vamos nos engajar, vamos contribuir. Gostava eu de lembrar que neste sábado, pelas 7 horas, na praia do autódromo, ali no autódromo, nós vamos ter uma ação de limpeza. Querido amigo, querida amiga, assim foi a nossa 27ª, olha eu aqui a fazer uma confusão. Assim foi a nossa 26ª edição do Planeta B. Eu sou Manuel Maloa e de mim para você um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.